Tá sem som, Rose, tá sem som. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, que se localiza na Rua Pedro Ivo, 251, no bairro do Borém, aqui em Petrópolis. E hoje nós estamos realizando o nosso painel espírita, que tem como tema o ser imortal. Esse painel espírita acontece sempre no mês de abril, em comemoração ao Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril, nós comemoramos, né, a publicação de O Livro dos Espíritos. Então, no mês de abril, nós fazemos esse painel espírita, onde nós abordamos temas muito importantes ligados às questões humanas, né? Às questões que trazem para todos nós, homens, problemas a serem resolvidos, né? Semana passada, nós falamos sobre o suicídio moral. Essa semana estamos falando sobre os tormentos evitáveis e teremos palestras, estudos até o final do mês de abril. Eu vou ler aqui para vocês os nossos temas, né, dos estudos que acontecerão aqui na nossa casa nesses meses. Eu vou pegar aqui o cartazinho. Tem aí, Denise, por favor, para a gente poder ler aqui os temas. Olha, dia 1º de abril foi suicídio moral, hoje, tormentos evitáveis com a nossa querida irmã Eni Sattler. Semana que vem, dia 15, o tema será Vidas Frágeis, com a nossa companheira Maria Martorelli. Dia 22 de abril, Deslizes Morais, com o nosso irmão Thales Gomes. E dia 29/4, encerramos o nosso painel com o tema Complexidades do Sofrimento, com a nossa irmã Márcia Carijó. Então, segunda-feira de abril, temas maravilhosos, com palestrantes maravilhosos, que só vêm a brilhantar o trabalho da nossa casa, da Casa de Francisco de Assis. E hoje, como eu falei com vocês, a nossa querida irmã Eni Sattler está conosco. O tema é Tormentos Evitáveis, o livro Diretrizes para o Êxito, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 16. Tá? A nossa querida irmã Eni Sattler, ela é trabalhadora do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, aqui pertinho da gente, né? Na Rua General Marciano Magalhães, no bairro do Borém. O bairro do Borém é um bairro, né, bastante privilegiado. 2 casas espíritas, né? Uma pertinho da outra. Então, com certeza, vai ser uma maravilha. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra da noite, eu vou ler uma pequena página desse livro do Lourival Lopes, que tem por título Sempre Alegre. O Lourival Lopes, tem uma mensagem que o título é Feliz Sem Comodismo. Muito interessante o título. Você amanhã está disponível? Ele diz assim: felicidade não é comodismo. Eu estou pensando na coletiva também. Por favor, para o companheiro desligar o microfone. Se tem algum companheiro aí, ligado. E aí atrapalha um pouco a nossa leitura. Tudo bem, vamos lá. Vou repetir aqui. Preparo. Feliz sem comodismo. Felicidade não é comodismo. As facilidades exageradas, o comodismo e o materialismo prendem o coração, enfraquecem o caráter e deformam o sentido de felicidade. Felicidade é boa ação. E a alegria verdadeira só se consegue com a harmonia interior. Assim sendo, reside a vontade de ganhar sem trabalhar, de exigir responsabilidade somente dos outros, de querer antes da hora ou que não te pertence, de em tudo levar vantagens, de exigir grande retribuição por pequenos trabalhos, ou de colocar a carga doméstica em ombros alheios.
Ergue-te, vence o comodismo e ser feliz. Vencer o comodismo é sair de uma prisão. Então, nesse momento que lemos essa linda página de Lourival Lopes, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, Oswaldo Cruz, Jesus Gonçalves, toda essa pleiade de espíritos, trabalhadores incansáveis da seara do Senhor. Vamos agradecer a esses irmãos a força, a intuição, a coragem que eles nos inspiram, o exemplo que nos dão do trabalho no bem, para que todos nós possamos nos imbuir, né, dessa vontade de crescer, de progredir, de aprender e de servir que Jesus tanto exemplificou para todos nós. E vamos caminhar, seguindo sempre em frente, sempre prontos a estender a mão àquele que sofre, sempre prontos a dirigir o pensamento de amor para aquele irmão mais sofredor, aquele irmão que se encontra numa situação difícil, transitória, mas difícil. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa irmã Inisaple, seus conhecimentos, a sua disposição de estar aqui conosco, a sua família, o seu trabalho no bem, para que a nossa irmã possa trazer para a gente subsídios para nos ajudar na nossa caminhada, buscando sempre o alto, como nos ensinou Jesus. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, mais uma vez só temos a te agradecer a bênção da vida, a oportunidade dessa reencarnação, mas, acima de tudo, Senhor, a oportunidade do aprendizado, tão importante para todos nós. Seja sempre conosco, Senhor. Graças a Deus. Minha irmã, você tem até 19h30 para fazer suas reflexões. Se precisar de mais um pouquinho, fique à vontade. Tem mais 5, 10 minutinhos, tá, para você concluir seu pensamento. Que o Senhor te abençoe e continue abençoando a todos nós. A palavra está com você. Obrigada. Inicialmente, eu quero agradecer a todos, né, a oportunidade do convite, a oportunidade do trabalho, né, porque é através do trabalho que a gente vai construir a felicidade, né? O Lourival Lopes coloca bem ali. A gente quer as coisas caídas do céu, mas a gente tem que entender que nós estamos aqui para construir a nossa felicidade, construir uma vida melhor. Esse título que me foi dado como tarefa essa noite, Tormentos Evitáveis, do livro Diretrizes para o Êxito, né? Quer dizer, então, a Joana vai mostrar para a gente uma diretriz, um caminho, uma direção para a gente ser bem-sucedido na atual encarnação. Então, se ela fala que existe tormentos evitáveis, a gente começa a pensar, a reavaliar todo o nosso caminho, porque se tem tormentos evitáveis, deve ter tormentos que não são evitáveis na nossa vida. E é um pouco em cima disso que a gente vai conversar aqui essa noite, sobre aquilo que a gente pode evitar na nossa vida, ou aquilo que já é mais difícil a gente evitar, porque ele diz respeito a uma semeadura de uma outra existência, de uma vida passada. Então, quantas coisas que a gente pode fazer no hoje, no agora, para a gente alcançar esse êxito que a Joana de Ângeles está torcendo e vibrando para a gente conseguir, por isso que ela escreveu esse livro, porque há uma possibilidade muito forte da gente ter bom êxito nessa atual existência. Deixa eu só clicar aqui. Muito bem, aí a gente vai passar. Tormento é um sofrimento. E, sem dúvida nenhuma, o sofrimento ele pode ser de uma ordem física, como uma patologia, que pode nos visitar em qualquer momento da nossa vida, ou que já podemos até ter nascido com determinadas patologias. Então, o tormento físico ele já pode vir com a gente desde o momento em que a gente nasce, mas ele também pode, em dado momento da nossa vida, ele nos visitar. Mas nós temos também os sofrimentos morais. E é difícil, às vezes, a gente
dizer qual deles é pior em certos momentos da nossa vida. Porque se fisicamente, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de doença, um sofrimento físico qualquer, é claro que a nossa parte moral ela vai estar um pouco abalada pela nossa condição de espíritos imperfeitos que somos. Porque Joana de Ângeles, ela nos diz que nós somos um ser integral, ou seja, um ser bio, psico, sociocultural, com necessidades físicas, necessidades sociais, necessidades psicológicas e necessidades sociais. Então, entenda, se nós somos esses seres com essas 4 necessidades, se alguma delas forem abaladas, é difícil as outras não serem também. Pelo menos no nosso atual contexto de, na grande maioria, sermos espíritos imperfeitos. Então, os tormentos, né, os sofrimentos, eles podem nos visitar a qualquer momento, ou já podem vir conosco desde o momento do nascimento. Mas a Joana de Ângeles, ela começa esse texto, esse capítulo, dizendo assim: é comum dizer-se na Terra, tudo são tormentos, que a sociedade encontra-se perdida e que os valores éticos desapareceram. Informa-se mais que o progresso científico-tecnológico somente trouxe aflições, não havendo diminuído as dores nem as necessidades dos sentimentos humanos. Ora, se a gente for olhar para a história da humanidade, vamos lá olhar na história quando a gente estava lá, todos nós na Idade Média, que não tinha tecnologia, que não tinha nada. Quem era aquele homem da Idade Média? Já que a Idade Média foi intitulada a Idade das Trevas. Nós éramos pessoas, na sua grande maioria, pessoas trevosas, que contribuíam com essas trevas dessa idade, porque a Idade Média tem essa característica porque os seus habitantes, naquela época, tinham esse nível evolutivo. Se a gente for olhar hoje para a gente, nessa sociedade pós-moderna, a gente vai ver quantas coisas a gente alcançou. Na área da saúde, por exemplo, a gente não morre hoje com tanta facilidade de gripe. Na Idade Média se morria de qualquer coisa, e até muito cedo. Então, se a gente só dá uma pescada, dá uma olhada para trás na nossa própria história, porque a história somos nós que escrevemos com o nosso comportamento, a gente vai vendo logo que essa colocação de muitas pessoas de que os valores éticos eles desapareceram e que o progresso científico-tecnológico só trouxe aflições, já de cara a gente vai ver que isso não é verdade. Mas provavelmente quem diz isso não fez uma reflexão, não faz essa reflexão de que, apesar de hoje nós estarmos num momento cujos valores morais estão bem tumultuados, mas ainda se encontram bem melhores do que na Idade Média. Por quê? Na Idade Média, as pessoas, por exemplo, elas passavam na rua e se elas tinham qualquer problema, elas matavam a pessoa caía ali, tinha um corpo, a gente vinha andando, nem ligava para aquilo, passava por cima e ia embora. Hoje, simplesmente a gente vendo uma criança sendo maltratada, um animal sendo maltratado, a gente grita, porque a gente fica indignado diante do mal. Então, já existe na sociedade atual uma indignação em relação ao mal. Então, não é verdade que a nossa sociedade está pior. Ela está caminhando para se tornar uma sociedade melhor. E o progresso científico e tecnológico está facilitando muita gente. Por exemplo, a gente aqui está usando o progresso científico tecnológico. Muita gente talvez não possa estar, neste momento, dentro de uma casa espírita por N fatores, por problemas físicos, limitações físicas, por problemas socioeconômicos, por distâncias mesmo. Então, a gente vê que a tecnologia aproximou a gente, facilitou a gente conhecer outras pessoas, outros assuntos. Então, a gente já vai vendo que esse panorama dessas pessoas não é bem assim. E aí a Joana de Ângeles coloca: exagera-se, esclarecendo-se que tudo está pior e a paz se encontra com possibilidades remotas, se não impossíveis, de um dia reinar entre as criaturas terrestres. E aí a gente pensa assim: será? Será?
Será que é esse mesmo, esse panorama de novo na Terra? E aí eu trouxe um pensamento de um filósofo chinês, o Confúcio, que foi citado também nas obras de Emmanuel, especificamente A Caminho da Luz e Emmanuel por Emmanuel, onde ele fala assim: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Interessante esse pensamento, porque a gente pensa assim, a gente vai ver nos outros aquilo que a gente traz. E aí, será que a gente está vendo o mal dos outros porque a gente traz o mal em si? Pode ser. Ou porque, pelo menos em algum momento da nossa vida, a gente já praticou aquele mal e já aprendeu que não deve praticar, então a gente identifica no outro. Ou porque a gente identifica porque ainda faz o mal, aquele mesmo mal que a gente está fazendo a crítica, ou porque um dia a gente fez e hoje está superado na gente. Então a gente já vai vendo que essa lente escura que essas pessoas falam da sociedade, essa lente escura que diz que a paz nunca vai se fazer, de que o mundo está só pior, a gente vê que é uma lente escura que alguém está colocando, que não é bem assim. E aí a Joana não é mole, não. Ela vai dar para a gente, é claro, né, as causas dessa lente escura. Então, ela coloca assim: certamente são reflexões fundamentadas no pessimismo, na revolta ou no desencanto daqueles que da vida somente aspiram ao prazer, às sensações imediatas em que se comprazem, não tendo, a respeito da realidade, ideia exata formulada, o que dificulta o entendimento dos mecanismos existenciais. Então, a Joana de Ângeles já está dizendo, quem vê assim tem o pessimismo. E no pessimismo, a gente vai encontrar a ausência da fé. Na revolta, a gente vai encontrar a ausência da resignação. E no desencanto, a gente vai encontrar a ausência da espiritualização, porque a gente só se desencanta da vida porque a gente está buscando nas coisas materiais aquilo que ela não pode oferecer para a gente. É a eternidade de uma felicidade, é a eternidade do momento. Aqui tudo que a gente vive vai passar, porque é o mundo material, é um mundo transitório. Aqui tudo passa, exatamente tudo. Por isso que Jesus nos aconselhou que a gente não acumulasse tesouros que a traça e o ferrugem corrompem, mas tesouros que fossem eternos. Então, a gente está de passagem aqui para adquirir valores, valores reais, como o amor, a felicidade, a paz, a pacificação interna, para que quando a gente partir para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual, a gente levar uma bagagem bem gordinha para o lado de lá. E aí, claro que a gente não vai ler passo a passo, mas tudo que der tempo a gente vai pescar, porque os textos da Joana são fantásticos, né? Em uma linha ela diz milhões de coisas, né? Sem qualquer dúvida, a Terra ainda não é um paraíso, e não é mesmo. Nem poderia sê-lo, porque os seres humanos que a habitam ainda são atrasados na sua quase totalidade, então ela não coloca todos, mas ela diz na quase totalidade, transitando do instinto para a razão, diante de poucos que se encontram em estágio menos penoso, já avançando da razão para a intuição. Então, a grande maioria das pessoas que estão aí encarnados no planeta Terra e até desencarnados, porque essa totalidade, ela não está, com certeza, falando só dos encarnados, mas provavelmente ela também está citando nas entrelinhas desencarnados. A maioria de nós ainda vive mais a vida instintiva e ainda não está vivendo a vida da razão. E se a gente nem chegou na razão, como é que a gente vai exigir de muitos que estão no contexto social vivendo com a gente que eles tenham uma vida mais voltadas para o nível da intuição, da espiritualização, de uma consciência de síntese? É quase que impossível a gente fazer essa solicitação. Somos nós que temos a consciência mais desperta que vamos ter que ajudar aqueles que estão na retaguarda. É da lei do progresso. O progresso diz isso, que aquele que tem mais tem que ajudar o que tem menos. Até porque Jesus disse, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, ele vai exigir de nós um desenvolvimento maior da capacidade de paciência, de compreensão do próximo. E aí ela fala assim, deixa eu ver se eu boto alguma coisa. E aí ela nos chama, né? Quando ela vai falar
desses tormentos do mundo, desse momento que a gente está vivendo, a gente entender que a cada dia basta o seu mal. Se hoje a gente está vivendo dentro de uma sociedade tumultuada, com pessoas tumultuadas e equivocadas, faz assim, segue, convive, ama, trabalha, tenha paciência no entendimento de que a cada dia basta o seu mal. Talvez o nosso checklist de hoje foi ter paciência com uma pessoa tão impaciente que estava no trânsito, foi tentar compreender uma pessoa tão violenta, tão impaciente diante de tudo. Talvez foi esse o nosso desafio de hoje. Eu não sei, cada um teve um desafio nessa manhã, nesse dia que a gente viveu. Então, o que a gente tem que entender é que a cada dia basta o seu mal. E aí a Joana de Ângeles, ela não vai parar ali, né? Os tormentos que se multiplicam são... Peraí, deixa eu passar lá pro coisa que ele ficou em cima da barra, só para ver se eu consigo tirar um pouquinho essa barra daqui. Vamos ver. Não vou conseguir. Se multiplicam. Os tormentos que se multiplicam são derivados das ambições exorbitantes, né? A ambição exorbitante é a ambição patológica. O que é a ambição patológica? É você querer mais do que você precisa para viver realmente. Que a ambição, no sentido, ela tem um sentido dela positivo. É bom a gente ambicionar ser melhor. Esse é o sentido positivo da ambição. Mas quando a ambição ela passa do necessário, é ali que ela vai nos deixar totalmente desequilibrados, que ela vai se tornar um tormento na nossa vida. Então ela diz, os tormentos que se multiplicam são derivados das ambições exorbitantes, da gente desejar mais do que precisa. A sociedade diz, tem que trocar, por exemplo, de celular todo ano. O seu celular já é velho, já está equivocado. Tem que trocar de carro todo ano. Não, você não pode ter um carro que não seja do ano, porque, poxa, né? Você tem que se vestir assim, você tem que ter assado, você tem... Então, o tormento multiplica pelas necessidades ilusórias que a gente bota na nossa mente. E a gente só vive flutuando em cima dessa ilusão, dessas necessidades, porque a gente não se conhece. Porque se a gente se conhecesse, a gente saberia o que precisa, a gente saberia quem a gente é, e a gente não precisa ter o último celular para ser importante, nem andar de carro super novo para ser valorizado, porque a gente saberia que nós temos valores, apesar de tudo. Então, são derivados das ambições exorbitantes que não se convertem em realidade, das aspirações absurdas que não são consumadas, dos sentimentos nefastos que dominam a maioria dos pensamentos vis, que vão sendo acumulados e vitalizados em todo momento das ações inditosas que se praticam. Esse caldo de cultura materialista, porque viver, né, dentro dessas ambições exorbitantes que a gente se situou, é viver para mamão, é viver para a vida material, é cultuar a vida material, é viver para ela, né? Então, esse caldo de cultura materialista, muitas vezes disfarçado de religiosismo ou de ânsia de espiritualidade egoísta, representa o que se cultiva, o que se divulga, o que se tornou prioritário na convivência social. E aí a gente, deixa eu voltar lá que eu sem querer sair. E aí a gente vai esquecer, ai meu Deus, o que será que eu desabilitei aqui? Oi, vamos lá. E aí a gente vai esquecer que a lei que regulamenta o nosso comportamento é uma lei chamada de ação e reação. Então, quanto mais a gente viver para o mundo material, mais a gente vai estar dependendo dele para a nossa felicidade. E aí, como toda ação gera uma reação, se eu deposito toda a minha atitude, todo o meu comportamento, todo o meu esforço, toda a minha diretriz de vida para a vida material, a vida material vai me dar de retorno. Que tipo de valores? Valores que a traço ferrugem, corrompem, levam, destroem. E aí eu vou estar sempre frustrada, vou estar sempre atormentada, e isso tudo são tormentos evitáveis, porque eu poderia estar agindo de uma forma diferente, adquirindo valores que a traça e ferrugem não corrompem, servindo a Deus e com isso fortalecendo
a minha realidade, que é a realidade espiritual, pois que somos todos espíritos. E aí, não sei se eu estou indo muito rápido, vocês me falam assim, bota o pé no freio, bota o pé no freio. Vamos lá. Ela fala assim, o inconformismo, que é o que vai acontecer se a gente só depositar ânsias e busca na vida material, a gente vai viver inconformado, insaciado, porque as coisas da matéria, elas passam. E logo, logo a gente tem que de novo adquirir para poder ficar saciado. Elas são insaciáveis, as coisas materiais. Você vê, a gente hoje almoçou, amanhã vai ter que almoçar de novo. Por quê? Porque não dá para viver de um almoço só até desencarnar. Tudo aqui na matéria é passageiro. Então, o inconformismo decorrente das paixões primevas, ainda não superadas, induz a revolta, quando deveria estimular a realização de ações enobrecedoras. Então, diante daquilo que eu não tenho, ou diante daquilo que eu não consigo ter, porque eu não consigo acompanhar essa sociedade consumista, ao invés de eu cair na revolta, eu deveria estar no sentido e na direção da aceitação, da compreensão de que eu sou um ser espiritual e que se hoje eu não tenho, é porque não me faz falta, ou se eu não tenho hoje é porque eu não mereço, ou porque se eu não tenho hoje é porque no passado houve os excessos e hoje eu vivo na escassez. Deveria estar me levando a um processo de reflexão para que eu pudesse me engrandecer, para que eu pudesse crescer. E não. Muitas vezes a gente cai na revolta, a gente cai no inconformismo e a gente fica frustrado. E aí ela continua. Deixa eu só ver se eu tenho. Não, não tem não. A auto-insatisfação em face das reflexões falsas sobre triunfo pessoal e conquistas de felicidade empurra para os tormentos que poderiam e deveriam ser evitados, mas que comprazem a quem os vitaliza, aceitando a postura de inferioridade. Então, por a gente não refletir com profundidade ou refletir embasado numa vida material, a gente acaba vivendo dentro dessa ilusão, dessas falsos triunfos pessoais, porque triunfa aquele que se supera, e não triunfa aquele que consegue comprar o carro do ano, ou ter o último celular, ou sei lá, ter o melhor emprego do mundo, ou ser a pessoa mais rica do universo. Não é isso o que faz a gente triunfar. O que faz a gente triunfar é a autossuperação, né? Então, a gente anda na contramão, a grande maioria da sociedade, segundo a Joana, e é o segundo que a gente vê também. E ela continua assim: os desvios de comportamento a que muitos se entregam porque preferem as aberrações às atitudes equilibradas. Então, prefere uma vida totalmente na contramão das leis de Deus do que ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, né? Pautadas naquilo que é necessário e não supérfluo, pautadas nas leis de Deus, que a gente busca atender a maioria e não viver só para si próprio, né? Buscar a universalidade das coisas, das conquistas, né? E aí ela continua, geram transtornos íntimos que nada de fora satisfaz, porque a sua é uma sede insaciável, desde que transpiram para as sensações grosseiras aquilo que somente as emoções libertadoras podem propiciar. Foi o que eu disse, a gente investe toda a nossa energia de vida na conquista das coisas materiais e quando a gente consegue adquirir, acabou a graça, acabou tudo, e já tem outras coisas para adquirir, que aquelas já são antigas, já são obsoletas, já são ultrapassadas, e aí a gente fica naquele circuito de lutas, de lutas, de lutas, e fica eternamente esfaimado, eternamente com fome e sede. Por quê? O que poderia nos saciar e nos dessedentar seriam nos libertar das nossas emoções primevas, que ela colocou lá atrás, nos libertar dos nossos vícios, nos libertar das nossas sombras, e aí essa autoconquista me daria toda a felicidade que eu estou buscando. E aí ela continua. O caminho da retidão, o que é o caminho da retidão? É o caminho das leis de Deus, que estão escritas nas nossas consciências, e se está na nossa consciência, o caminho é para dentro,
não é para fora como a gente vem vivendo, né? Essa conquista desenfreada pela vida material. Então, o caminho da retidão, que é o caminho da vivência das leis de Deus, que só vai poder ser entendida e vivida se a gente olhar para dentro, porque está na consciência. Então, ela diz: o caminho da retidão é de todos conhecido, não, porém, trilhado conforme deveria, em razão das preferências pessoais e dos enganos em que a maioria se permite, dificultando a própria harmonia. Esses enganos que a gente se permite é a busca desenfreada para fora daquilo que só vai saciar e só vai ser encontrado se for olhado para dentro. E aí a gente quer saber, né? Como que eu vou quebrar isso? Que eu tenho que quebrar. Eu tenho que quebrar. E como é que eu quebro isso? Né? Vencendo o que a Joana de Ângeles fala tão bem nessa série psicológica. Vencendo a consciência egóica, que é o nosso atual momento de consciência, ou da grande maioria, ou da massa da sociedade, que é uma consciência egóica, que gera o orgulho e egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, como ela mesma coloca. A consciência egóica é uma consciência extremista, ela está sempre levando a gente para os extremos. Ou então ela está levando a gente ou para um comportamento de privação, que é um extremo, ou um comportamento de excesso. É isso que a consciência egóica faz. Mas, como ela disse lá atrás, que o homem, a maioria dos homens estão caminhando ainda do instinto para a razão e não da razão para a intuição ainda, né? Por essa razão. Então, a maioria de nós estamos vivendo, né, mergulhadíssimos nessa consciência egóica, vivendo nos extremos da vida. Ela diz que quando a gente começar a viver da razão para a intuição é síntese, é o caminho do equilíbrio, a gente vai sair desses tormentos que são evitáveis, dessa infelicidade que a gente vem vivendo. Então, eu vou dar ali um exemplo, eu vou pegar um desses daí, vamos ver, qualquer um, né? A gente podia colocar. Vamos colocar dentro de uma sociedade, nem ter o desinteresse pelas coisas, nem das próprias coisas, das coisas materiais, porque elas são importantes, e é por isso que a gente está aqui. A gente não pode negligenciar tudo que é material, senão a gente morre. Imagina, se eu negligenciar tudo que é da matéria, eu tenho que negligenciar, por exemplo, a comida e a água também, porque faz parte de coisas materiais. Então, nem o desinteresse que representaria a privação total da vida material, e nem viver os excessos que representam esse egoísmo, que a gente vê, esse consumismo desenfreado. As pessoas têm coisas que elas não precisam. Tem gente que tem roupa dentro do armário que tem etiqueta pendurada. E eu falo, mas meu Deus, essa roupa está com etiqueta aí, já tem 1 ano que você não usa, você precisava dessa roupa? Você não precisava, mas tem tanta gente que não tem nem roupa para vestir. Né? Então, nem o desinteresse que representaria a privação, a gente não precisa se viver totalmente apartado da sociedade, até porque a gente viveria andrajoso, não trabalharia, seria um peso na sociedade, mas nem viver querendo só ter tudo só para a gente, comprar, 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 acumular, 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 nada disso. Mas viver dentro de um padrão da autoestima. Eu sei quem eu sou, então eu vou me vestir com as minhas possibilidades, me vestir, me higienizar dentro das minhas possibilidades, e entender que isso é importante para a sociedade, mas eu não preciso ter luxo, eu só preciso estar apresentável para a sociedade. Mas eu não preciso estar com a última roupa da moda, ou com um perfume francês, ou sei lá qual o nome que eu vou dar, ou qual é a melhor marca, né? Mas eu preciso estar asseada e vestida de uma forma melhor possível. Só isso. Porque o que importa mesmo é quem eu sou. Mas para eu não viver nenhum extremo, nenhum outro, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que ter uma autoestima. Senão eu vou achar que se porque eu estou, por exemplo, com uma roupa simples, eu não tenho valor nenhum, eu vou achar isso. Ou porque se eu não posso ter aquilo ou aquela, isso ou aquilo, eu não tenho valor. Então é preciso que nesta sociedade nós saibamos quem nós somos. Somos espíritos imortais. E os maiores valores que nós podemos ter nessa sociedade
é o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor a Deus acima de todas as coisas. Isso é o maior de todos. A gente, trazendo um exemplo, eu vou contar uma historinha de Gandhi, que eu adoro história. Diz que certa vez Gandhi foi visitar a Inglaterra. E foi numa avenida muito importante da Inglaterra. Em dado momento, Gandhi parou em frente a uma joalheria muito famosa daquela localidade e ficou olhando para aquelas pedras preciosas, para aqueles colares. E o homem da loja, o proprietário, olhou e logo identificou Gandhi e virou e falou, e foi até a porta e falou: Senhor Gandhi, eu vejo que o senhor está olhando para as minhas joias com tanto entusiasmo. E ele falou assim: sim, eu estou abismado. Eu estou olhando para as suas joias e estou abismado em pensar que tudo isso está aí, mas eu não sinto necessidade de nenhuma delas. Então, é a admiração, mas não a necessidade do possuir. Mas Gandhi sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha importância usando joias ou não usando joias, ele guardava a importância. Não é a quantidade de joias, não é a quantidade de roupas caras, mas quem somos. Então, o que falta nessa sociedade é o homem se conhecer, é saber verdadeiramente que ele é um ser espiritual. Claro que ali a gente só pincelou alguma postura, né? Alguma busca de síntese, né? E ela continua. Ante essa visão pessimista, somente o sol do entendimento a respeito do que é certo e correto pode proporcionar observação real do que está acontecendo no mundo. De acordo com as lentes dos óculos da emoção de cada qual, a mesma luz se apresenta com tonalidades diversas, não porque se altere, mas sim como decorrência das tintas que foram usadas na sua elaboração. Então, a Joana de Anjos está convidando a gente a tirar os óculos escuros, olhar para a vida com um olhar mais espiritualizado. Então, esse mundo tem jeito. Por quê? Porque Deus é amor. Se Deus é amor, é Deus que está conduzindo tudo isso daí. No momento pode não estar o ideal que todos almejamos, que é um mundo mais pacífico, um mundo mais amoroso, um mundo mais justo, um mundo menos violento, mas vamos tirar as nossas lentes escuras para que a gente, com a claridade do sol, possa refletir a presença divina através dos nossos comportamentos e levar isso para onde quer que a gente for. Porque é importantíssimo a gente levar essa luz, esse esclarecimento, esse astral elevado para aqueles que ainda se encontram com as lentes dos óculos bem escuras. Isso é importante, porque a sociedade vai ter uma nova cara a partir do momento em que a gente trabalhar para essa cara ser renovada. E eu só posso fazer mudar as minhas lentes. Vocês só podem mudar as lentes de vocês. Mas se eu mudo a minha lente, tenho uma lente mais clara e levo esse otimismo, essa perseverança, essa luta, esse amor, essa paz para a sociedade, e o outro vem e leva também, a gente começa a contaminar toda a sociedade. Essa é a nossa contribuição. Essa deveria ser a contribuição do cristão dentro da sociedade. E ela continua. O mundo está muito melhor, tanto do ponto de vista das calamidades coletivas, dos fenômenos sísmicos que vêm diminuindo, quanto das catástrofes que assolam periodicamente a humanidade. Hoje a gente até sabe lidar melhor com isso. Por exemplo, se a gente sabe, se teve um terremoto aqui, pode ter um tsunami ali, a gente pode evitar uma série de problemáticas. Então, olha só, quanta coisa boa que a gente está vivendo. Tudo em função da tecnologia e também da globalização, que tem o seu lado positivo, né? As informações rápidas facultam um acúmulo de conhecimentos em torno dos sucessos, sempre preferidos por alguns órgãos de divulgação, aqueles que são chocantes e perversos, sem que se possa decodificá-los e selecioná-los para posteriormente analisá-los. Então, hoje a gente tem a facilidade de ter acesso a tudo, mas a gente também pode decantar esse tudo. Porque é bem verdade que tem muita coisa aí no meio das mídias que é lamentável. Mas, através de um processo de reflexão,
que a gente deveria ter das informações que vêm através das mídias, a gente pode decantar e saber reeleger o que é melhor e o que é verdadeiro e correto, como ela colocou lá atrás. Vamos lá? Eu vou dar uma lida. Eles são recebidos e absorvidos com sensacionalismo. Esses que gostam de vender isso dentro das mídias, né? De que se revestem, chocando, afligindo e atemorizando. O que a gente faz? Não curte, não fica vendo. Porque se vê a inteligência artificial, vê que a gente parou para dar muita atenção, fica botando isso nos nossos canais. Então, não vamos alimentar mais isso, vamos passar direto. Nunca, porém, houve tanta preocupação com o bem, o amor, a verdade, como nos dias atuais. E é verdade. E tanto é verdade que a gente está reunido aqui. Porque a gente está lutando pelo bem da Terra, pelo amor na Terra, pela implantação da verdade. Embora a superpopulação do planeta em relação ao passado, cada vez com maior densidade demográfica, são incontáveis os exemplos de abnegação, de sacrifício, de dedicação ao próximo, de iluminação de consciências. Tem muita gente fazendo trabalho super positivo na sociedade, em relação à natureza, aos animais, às crianças, aos idosos, não é? O progresso científico e tecnológico realmente não se fez acompanhar pelo desenvolvimento da natureza ético-moral, é verdade. Mas é isso que eu digo. Quem pode mudar tudo isso? Somos nós, porque nós é que alimentamos as redes sociais. Então, a gente pode permear as redes sociais com coisas éticas e morais, não escolhendo o que não é ético e divulgando cada vez mais o que é ético. No entanto, são inimagináveis suas contribuições em favor da diminuição do sofrimento, das deficiências, das enfermidades, dos desconfortos, das aflições que caracterizam algumas gerações passadas. É verdade. Quanto progresso tecnológico, né? São próteses que são colocadas em pessoas que foram amputadas, que podem voltar a funcionalidades, são enfermidades que já se tem hoje, vacina, medicação e etc e tal, que podem ser prevenidas ou podem ser até curadas. Quantas coisas que a gente está vendo aí, né? Os seres humanos encontram-se muito próximos, sendo de cada um a opção pela convivência virtual em razão de seus conflitos em detrimento da comunhão fraternal. Então, não vamos criticar que muita gente, às vezes, o máximo que consegue é ter uma convivência virtual. É bem verdade que ela não é substituída pela convivência pessoal. Mas, para aquele que tem dificuldade da sociedade, às vezes é um passo para ele começar a se socializar. Então, vamos olhar o lado positivo. Porém, não é substituído, né? A convivência pessoal, ela é muito gostosa, né? Aquela conversa olho no olho, eu ainda admiro bastante. A maldade, a cobiça exagerada, o ódio, os interesses mesquinhos, as guerras, que ainda explodem em certa periodicidade na Terra, são reflexos poderosos das condutas inditosas do passado, mediante as quais os seus fomentadores de retorno estão mantendo quando deveriam utilizar-se do ensejo para eliminá-los. Então, eu costumo falar assim, os países fazem guerras, mas o quanto que a gente contribui para essa guerra? Toda vez que a gente é violento em algum nível, a gente está contribuindo e alimentando a guerra. Eu não posso eliminar a guerra que estão sendo feitas em outros países, mas eu posso eliminar a violência que está dentro de mim. Então, essa seja a nossa escolha. Vou dar uma puladinha aqui. O uso indevido e ignóbil que muitos indivíduos enfermos da alma e da mente vêm fazendo dos abençoados veículos de comunicação eletrônica de massa, como de outras formas, não anulam ou não anula as vantagens que eles oferecem, nem tisna a limpidez da proposta de facilitar a existência humana, auxiliando os tímidos a fazerem amigos e gerarem afeições, proporcionando conhecimentos enriquecedores a milhões outros que não disporiam de meios para consegui-los de outra forma. Então, a comunicação, né, a mídia, a tecnologia, ela é igualzinha à mediunidade. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. É como tudo que a gente tem na nossa mão. A gente pode usar tanto para fazer bem quanto para fazer mal. Mas sejamos nós aqueles que estamos utilizando as mídias, as redes sociais, a tecnologia,
para disseminar a palavra do Cristo, para divulgar as leis de Deus e também para nos ajudar a nos enriquecer espiritualmente. Então, é uma opção, né? Como tudo. Ninguém é capaz de deter a marcha do progresso. E não é mesmo. Nós podemos, conforme a questão 781 do Livro dos Espíritos, a gente pode embaraçar, mas a gente não pode deter a marcha do progresso. Sabe por quê? Porque ela é lei de Deus. Então, aqueles que hoje estão fomentando a guerra, o mal, eles estão embaraçando a lei de progresso, mas eles não vão poder deter, porque o mal tem prazo de validade. O bem não. O bem é eterno e ele vai prevalecer. Mais dias, menos dias, mas ele vai prevalecer na nossa convivência. Então, a gente não pode deter a marcha do progresso. Lembre-se sempre disso. Vale a pena ser bom. Vale a pena investir no bem. Quem está com bem está com a maioria. Quem está no mal está com a minoria, apesar de achar que não é bem assim. E quem está com bem, quem está no bem, está com Deus, está com a maioria. Quem está no mal está apenas com alguns humanos, né? Que ainda o praticam. Acreditando que não pode mudar a paisagem terrena nem modificar as estruturas da humanidade, evita, porém, deter-se na censura, nas acusações injustificáveis, deixando-te afligir por tormentos evitáveis. Então, você não muda os outros, mas você contribui para a mudança da sociedade. Faça o que tem que fazer sempre. Faz a tua parte, tornando-te mais nobre, lapidando as tuas imperfeições e crescendo interiormente em conquista de valores morais e espirituais. O mundo precisa muito disso, de homens melhores. Vou pular mais um pouquinho. Ah, vou não, porque tem uma surpresinha ali no final. Ela diz assim: à medida que te sintas mais feliz e mais tranquilo, perceberás que também o mundo e as pessoas assim estão. Porque são as lentes dos óculos. Lembra que a gente falou ali um pouquinho antes, alguns slides antes, que a Joana de Anjos falou? Se a gente está de óculos escuros, a gente está vendo toda a paisagem da Terra escura. A gente acha que está tudo ruim, está tudo nebuloso, está tudo escuro, está tudo mergulhado em trevas. Mas, se a gente tira essa lente, se a gente faz esse trabalho de buscar as leis de Deus que está dentro de nós, se a gente faz aquele trabalho de autoconhecimento e de reforma íntima, a gente vai ficar mais tranquilo. E mesmo diante das adversidades da vida, porque é impossível viver aqui na Terra sem adversidades, aqui a característica do nosso planeta ainda é de um planeta de provas e expiações. Então, é claro que a gente aqui vai viver adversidade, né? É claro que a gente vai ter tormentos, mas muitos a gente pode evitar. E finalizando, ela diz assim: transformando-te para melhor, modificarás toda a humanidade. Toda. Porque pelo menos um, que és tu, já se encontra em patamar de tranquilidade e de sabedoria, diminuindo-lhe a pesada carga. E agora eu vou contar para vocês uma historinha que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Diz que um rabino se reuniu com seus alunos e aí ele fez a pergunta: como sabemos, fazer a pergunta para os alunos, como sabemos o exato momento em que a noite acaba e o dia começa? Aí um aluno disse assim: quando à distância somos capazes de distinguir uma ovelha de um cachorro. O rabino não ficou contente com a resposta. O outro diz: na verdade, é quando, já que sabemos que já é dia, é quando podemos distinguir à distância uma oliveira de uma figueira. O rabino disse que não. Então, qual a resposta, rabino? E aí ele respondeu: é quando um estrangeiro se aproxima de nós e nós o confundimos com o nosso irmão. Este é o momento em que a noite acaba e o dia começa. Então, quando a gente for capaz de olhar para o próximo e verdadeiramente sentir ele, não importa quem ele seja, de onde ele venha, mas eu sentir dentro do meu coração que ele é meu irmão e eu não vou fazer isso com a humanidade. Eu não vou fazer porque ele é meu irmão e eu não faria isso com o irmão. É o momento em que a noite do mundo vai se exterminar
e o dia vai se fazer. Então, essa era a mensagem que eu consegui extrair desse texto, que é um texto muito vasto, muito profundo. É claro que ele permite outros níveis de reflexão, mas que a gente possa verdadeiramente ofertar para a humanidade o nosso melhor. Ser bom, mesmo que a gente seja criticado. Não tem problema a gente ser criticado, que as pessoas zombem da gente por sermos bons, por sermos corretos. O importante é a gente poder logo mais deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro e ter um sono de paz, porque a gente fez tudo que a gente podia ter feito de melhor. Não o melhor que existe, mas tudo que a gente podia fazer de bom naquele dia, a gente fez, não deixou para o dia seguinte. Então, acho que esse é o tormento evitável. É quando a gente já consegue ser bom diante da humanidade, quando a gente consegue ter resignação diante do mal da humanidade e entender que se a gente está vivendo esse momento difícil, é porque precisamos ou porque merecemos. Mas com certeza não é por um acaso. Então, acho que eu consegui mais ou menos falar dentro do meu tempo aí. Não sei se alguém tem alguma colocação para fazer, eu não sei como é que vocês trabalham exatamente, mas aqui estou. Você pode terminar o compartilhamento? Ah, tirar da tela. Posso, sim, claro. Pronto. Nós queremos muito te agradecer, Nir, por essa linda palestra. Essa história que encerrou foi linda, realmente, né? Quando nós pudermos olhar para o outro e ver um irmão, um companheiro, realmente tudo estará bem equilibrado, caminhando maravilhosamente bem. Então, que nós possamos fazer esse esforço, né? Esse esforço de olhar para o nosso irmão e ver, né, um companheiro, alguém igual, alguém que a gente possa amar sem pensar no concorrente, porque é isso que a gente muitas vezes vive, né, olhando com cuidado, o que ele pode tirar de mim. A gente tem esse costume às vezes, né? Então, eu só tenho que te agradecer, minha amiga. A Casa de Eu que Francisco de agradeço. Assis está muito feliz porque o tema que Joana apresentou, você soube traduzir de forma muito linda para todos nós. Obrigada. Muito obrigado mesmo, tá bom? E eu quero lembrar os nossos irmãos que nós estamos realizando agora no mês de abril o nosso painel espírita. Semana que vem, dia 15, o nosso tema será Vidas Frágeis. E a expositora será a nossa querida irmã Maria Martorelli, do Rio de Janeiro, tá bom? Todos estão convidados, segunda-feira, 18h40, estarem conosco para escutarmos mais um tema tão importante, né? Vidas frágeis. Quantos de nós temos ainda muita fragilidade em nossos corações e nossos espíritos, e precisamos fortalecê-lo para que possamos continuar na nossa caminhada. Que Deus abençoe a você, que Deus te fortaleça e que possamos contar mais vezes com você aqui na nossa casa, tá? Quem não conhece a nossa casa é aqui em Petrópolis, no bairro do Morém, na rua Pedro Ivo 251. Nós fazemos o trabalho presencial e online, porque temos amigos de várias partes do Brasil e até do exterior. Então, precisamos permanecer com esse trabalho online para que essa mensagem possa se espalhar, né? Então, nós vamos encerrando a nossa noite de hoje, e eu vou pedir à minha querida irmã Vera Isaura para fazer a nossa prece de agradecimento. Vera, por favor. Boa noite. Então, elevando nossos pensamentos ao nosso Pai amado, a Jesus, nosso querido Mestre, a essa espiritualidade que sempre nos envolve, agradecemos por mais esse momento onde crescemos, onde podemos entender um pouco mais do nosso caminho, de nós mesmos, agradecer por esses ensinamentos que Jesus nos traz e agradecer pela condição que temos através da internet
de estarmos conectados, unidos e aprendendo o tempo todo. Obrigada, Jesus, que possamos ter uma noite de paz, de harmonia e cada dia estarmos com a nossa vontade maior de sermos melhores e aprendermos ainda mais. Fica conosco, Jesus, envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigada, sim, sim. Muito obrigada. Tchau, muito Ó, obrigada obrigada, gente. pela Obrigada. sua palestra, muito boa. Obrigada, tá, Obrigada. Quem já conheceu os nossos trabalhos, eu vou mandar as nossas divulgações para a Eni, nosso planejamento, e a Eni, por favor, querida, distribui para os amigos do Oswaldo Cruz, tá bom? Com Ó, certeza, farei sim. Muito obrigada, viu? beijo Muito no obrigada coração mesmo. de todos. Beijo, gente. Que Tchau, Francisco tchau. de Assis os abençoe, os fortaleça, os envolva na sua nuvem de amor, né, nessa energia de amor que Francisco também apresenta para todos nós. Tchau, gente. Fiquem em Beijo. Tchau, paz, tchau. que o Senhor abençoe. Vou desligar aqui para todos, tá bom? Eni, muito obrigado, querido. Um beijo no coração. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.